A mesma coisa, lembro agora do tio Nilson, a mesma coisa daqueles que não acreditam que a vida continua. Não se preocupem, não debatam, não façam eles quererem tanto saber, mas fale que existe, porque às vezes ajuda muito na hora de morrer, né? A gente tem que se preparar para desencarnar. Desencarnar é uma arte tão importante como a arte de reencarnar. Então, essas pessoas que não acreditam que vão continuar vivas como indivíduos pensantes, né? Pela ignorância das leis espirituais que nos regem como humanos, vocês só digam para ele, não tem problema, você vai morrer. O tio Nil sempre falava, você vai morrer. Aí foi muito interessante a experiência mediúnica, que eu estava um certo dia, já tinha bastante tempo que ele tinha desencarnado, e ele apareceu na mediúnica do meu lado e falou assim, você vai morrer. Aí eu disse para ele, tio Nilson, o senhor já morreu. Né? Ele era um doce de criatura, até depois de morto ele faz brincadeira, né? Então a gente vê que é uma pessoa preparada para estar no mundo espiritual. Então feliz é aquele que um dia deixou sua marca de amor sobre a terra, porque jamais será esquecido. Ninguém lembra dos algozes de Sócrates. Alguém sabe algum nome? Eram 70, mas todo mundo se lembra de Sócrates. Então nós vamos ver, ninguém lembra assim, se eu perguntar qual era o nome dos soldados que mataram, que levaram Jesus para a cruz. Alguém lembra de algum? Esse ficou famoso. Por causa do São Longuinho, né? Esse é fácil de guardar. Mas quem ficou na história? Coitado de São Longuinho, só é lembrado quando alguém perde alguma coisa. Até a lembrança dele é ruim, tadinho. A gente pediu o bichinho para catar coisa que a gente perdeu, né? Então, a desencarnação é uma realidade da existência do espírito. É um processo da natureza que nos chama de volta pela misericórdia divina. Porque já pensou virar uma múmia viva? Eu já vi pessoas mumificadas vivas, que vivem 110, 115 anos. Eu conheci uma com 106 anos, só que ela já estava muito sequinha, seca mesmo, a gente chama quase mumificada, porque não tem movimentos, todas as juntas, né, articulações estão endurecidas, não se movimentam, e se alimentava porque as pessoas botavam com uma sonda nada, nem tinha sonda no interior da Bahia, com a seringa, algum líquido, alguma sopinha, alguma coisinha assim na boquinha dessa senhora. Por misericórdia divina, eu morava nessa cidade, a bichinha não conseguia desencarnar. Provavelmente um apego, um amor muito grande, eram todas mulheres dentro de casa, muitas mulheres da família. Eu não sei se nenhuma delas um dia casou, mas tem lá uma reprodução danada. Eu não vi homem nenhum naquela família. E elas todas envelheceram juntas e ela provavelmente tinha um apego. O apego impede a gente de desencarnar, né? Aquele amor profundo que a gente chama de amor, mas que no fundo é apego. Às vezes é o familiar que se apega no doente, no idoso, e não permite desencarnar. Às vezes é aquele doente ou idoso que não consegue desencarnar com preocupação com seus filhos, com seus parentes, e aí as coisas ficam mais complicadas. A coisa mais fácil para a gente desencarnar é saber que é importante se preparar psicologicamente, tá? Para este momento, que ninguém foge, só que tem gente que não dá tempo nem de se preparar, que eu estou falando aqui, talvez eu saia ali na esquina e puf, né? Eu estava agora essa semana com uma moça que faz a babysitter para minha filha e simplesmente o marido dela recebeu uma carta e morreu. Leu e morreu, porque trazia uma notícia bem difícil, né? Então a gente nunca sabe quando é a hora. Os espíritos nos convocam à reflexão de que devemos estar sempre de malas prontas, né? E é muito importante esse desapego. E também
no momento da desencarnação, uma das coisas que dificultam é o fato de que, se existirem no ambiente, eu participei de 2 desencarnes na minha vida, estando ali até o momento final, né? Um foi da minha sogra e um de uma grande amiga minha. A minha sogra, ela estava no hospital, os rins pararam e a médica falou, olha, são de 24 a 48 horas, vocês querem que mesmo assim a gente tente fazer os rins funcionar? Eu falei, claro, faça tudo que puder, assim como o Divaldo também, né? Divaldo perguntou para o Leonardo, Leonardo perguntou, o doutor Leonardo, psiquiatra, perguntou para Divaldo no hospital, disse, quer mesmo que a gente coloque uma sonda no seu estômago, etc, etc, porque ele já estava em estado terminal. E Divaldo, não, façam tudo o que puder. Com 98 anos, com todas as limitações, com todo o sofrimento, faça tudo o que puder. Porque ele falou que se os espíritos quiserem me prorrogar mais um pouco, eles precisam também do apoio da medicina, né? E no caso da minha sogra, ela estava na fase terminal, eu falei para ela que ela ia desencarnar, que já não tinha função o fígado, e ela fez assim na cama. Eu sabia que aquele médico não me escutou. Eu já falei para ele há 2 anos que eu estava com problema nos rins e ele não me fez nada. Mas eu estava presente e ela falou assim, doutor, eu estou com problema nos meus rins. E ele falou assim para ela, mas Frau Newton, a senhora com 93 anos, a senhora quer um transplante de rins? Eu achei de uma grosseria cruel, né? Ela falou, não, mas eu quero que cuide dos meus rins. Ele não fez nada. Né? Ok, então chegou a hora, a única pessoa que ela comunicou que estava com raiva era do médico, ele que se dane, né? E eu encontrei com ele, você sabe que eu encontrei com ele no supermercado e olhei para ele assim, eu tive uma raiva do homem. Eu falei, poxa vida, na hora H que ela estava num sofrimento extremo, na minha casa, eu liguei para ele para saber o que fazer. Ah, não tenho tempo, mandou a secretária dizer que não podia atender. Nunca mais eu olhei para aquele homem, para a cara, nem no supermercado. Eu dei as costas, eu olhei para ele, ele começou a falar, eu... Bem espírita, né? Bem espírita. Mas então ela estava nos momentos finais e aquela recuperação maravilhosa, né? Voltou, começou a falar isso, falar aquilo, começou a dar ordem, faça isso, faça aquilo, faça aquilo. E aí meu filho ligou querendo vir para o hospital. Aí eu falei assim, mas o mais interessante foi na noite anterior. Na noite anterior, que nós dormimos com ela, eu e meu marido, ele tinha uma cama, né? E eu tinha uma cadeira. Então eu falei, deita, porque ele tem que trabalhar, né? Não sei se ele ia ter que trabalhar no outro dia. E eu fiquei sentada na cadeira. Quando eu olhei, ele dormiu profundamente, ela dormiu profundamente, e eu nunca pensei na minha existência passar por essa experiência. Não tinha mais teto, o quarto, e eu olhava lá fora no céu. Desceram do céu, e ela era a sogra, hein? Desceram do céu 6 bolas deste tamanho, assim, era enorme para minha visão de lá até aqui, né? 6 bolas de luz, de uma luz, é algo estranho, porque é fascinante ver, né? 6 bolas de luz e foram se colocando em volta dela. E aí eu fiquei assim, uau, eu vou assistir o desencarne da minha sogra. E quando acordei já era outro dia. Não me deixaram ver. Só me deixaram ver o início, mas não me deixaram ver o processo, ou pelo menos não lembrar do processo. Porque às vezes a gente participa, mas não deixa, eles interrompem a lembrança do perispírito para o cérebro consciente, né? Então, naquele momento, acordamos, ela estava bem, ela falou uma porção de coisas para mim, eu estava lá bem, assim, triste, apesar de ser sogra, estava muito triste. Aí, meu filho ligou que queria vir para o hospital, ver a babucha, e aí eu falei assim, na hora me deu uma coisa assim, vai buscar você, o Igor, falei para o meu marido. Não, mas e se acontecer alguma coisa? Eu falei, tá ótima ela aqui falando tudo, não tem nada, vai tranquilo. E aí quando eu falei, vai tranquilo, ele foi, e minha filha que estava no quarto também, que ela chegou de manhã, de repente ela falou, pai, eu vou com você.
Eles saíram, só deu tempo. Eu deitei num colchão no chão e comecei a rezar. Quando eu comecei a orar, eu escutei o barulho da respiração dela. Aí eu fiquei em pé do lado dela, passei a mão na cabeça e falei, Babucha, tudo bem? Ela respira, solta, acabou. Desencarnou. Quer dizer, a noite inteira foram preparando ela. Ela não ia conseguir desencarnar facilmente se tivesse o filho e a neta. Eu, como ela estava doida para se livrar, falei, é agora! É agora! Mas o mais interessante é que antes dela logo que ela mudou para minha casa, ela viveu com a gente, graças a Deus, 6 anos. Quando ela mudou, a avó dos netos dela ainda estava viva no Brasil. Ela chamava ela de voinha, que era uma mulher maravilhosa. E aí as duas, aí começou aquele negócio de internet, da gente falar pelo computador, que ainda eu acho que era coisa novidade, não sei nem que ano foi isso. Ela morreu em 2016 e um pouco antes começou a ligação gratuita, né, via internet. Skype era. Aí uma falou para a outra, voinha, se você for primeiro, você vem me buscar. Se eu for primeiro, eu venho te buscar. As duas conversando e rindo. Quando minha sogra entrou no estado de morte, a primeira coisa que ela falou, voinha está aqui, veio me buscar. Foi o único espírito que ela decretou que estava presente, assim, falou mesmo, sabe? Eu pensei que ela ia falar minha mãe, minha tia, mas foi exatamente uma comprovação de que o que se promete se cumpre, principalmente quando a gente está desencarnado, né? Que a gente tem um grau de consciência mais amplo. Então a voinha veio participar do translado dela para o mundo espiritual. Outro fenômeno é que depois ela ficou com uma beleza muito bonita, ela ficou muito bonita. Ela perdeu as feições de idosa, né? A pele ficou muito lisa e havia uma paz, sabe, uma tranquilidade na aparência do corpo físico dela. Isso é muito interessante, esses fenômenos. Então, por que eu peguei este ponto? Porque a gente vê que pode ser um fenômeno muito tranquilo se nós nos preparamos. Babucha se tornou espírita na Suíça e se tornou... Hã? Ela era ucraniana. Babucha. Ela era ucraniana. E ela começou a se transformar no ícone dentro do SEAC, porque ela é uma mulher muito inteligente, poliglota, impossível. Mas então ela fez lá, ela recebeu tanto carinho daquelas pessoas, ela não faltava no SEAC. Todo mundo podia faltar, mas a Babucha estava lá. E lá ela foi aprendendo tantas coisas que ela se tornou uma grande divulgadora. O pior que onde ela divulgava era um reformista, era um evangélico, era não sei o quê, e todo mundo, os médicos, né? Médico, enfermeira, os fisioterapeutas, os cirurgiões, todos eles sabiam que ela era espírita. Isso é muito interessante. E ela ainda falava, o senhor tem que estudar isso, porque isso vai ajudar muito seus pacientes, o senhor vai ver, sabe? Aí tá. Outro caso foi que ela era muito vaidosa. Eu tenho que deixar registrado isso, porque essa mulher foi realmente alguma coisa de interessante na minha vida. Então, com os 92 anos, ela tinha uma bola aqui, que era uma hérnia de abdômen. E ela virou assim para o médico e falou, o senhor vai me tirar isso. Que ela não pedia, ela mandava. O senhor vai me tirar isso. Mas, senhora Newton, é só estético. Como é que eu vou operar uma mulher de 92 anos? E se a senhora morre na sala de operação, o que eu faço? Faz nada não, porque eu já fui para o céu depois de morta. O senhor me opera. E operou. Então, para ela, era assim, não tinha tempo ruim. Ela queria ficar, era bonita. Enfim, são desencarnes que ela levou 6 anos se preparando e realmente foi lindo. Apesar que na hora assim é um choque você ver aquela pessoa partindo. Mas você vê que a sala ficou vazia e ela pôde se soltar. No caso dessa outra minha amiga, que tinha o nome de Flor, né? Eu não vou dar o nome, uma portuguesa, que sofreu muitos anos com câncer, muitos anos, né?
se tornou espírita. Quando ela ainda tinha forças nas pernas, ela ia para o SEAC, e quando ela não tinha, a gente ia para a casa dela, da paz, fazer evangelho. E ela chegou em estado terminal. Então, eu fui para o hospital. Quando eu cheguei lá, o quarto estava entupido de gente chorando. Quem consegue desencarnar? Não pode. Então, eu pedi para uma amiga minha, falei assim, gente, porque eu não conheço as pessoas, não sabia quem era. Vamos tirar o pessoal do quarto, senão ela vai ficar Ela já estava em sofrimento, querendo ir. Eu cheguei para ela e falei, Rosa, aí uma amiga minha, muito enérgica, português era enérgico, né? Saiam todos. Por favor, saiam todos. Tirou todo mundo do quarto. Aí eu virei para Rosa, Rosa, agora você pode, relaxa, porque Jesus está aqui, os bons espíritos estão te acompanhando, o seu caminho para Deus é lindo, você aguentou até o último suspiro que você ainda vai dar, tranquilize. E fiz um Pai Nosso, só estava presente eu, a filha, claro, que tinha que ter testemunha, você não pode ficar sozinha com uma pessoa estranha que não é da família, é muito perigoso isso. Então tem que ter sempre testemunha da família, no caso de acompanhamento, o marido e um neto, se eu não me engano era um neto. Naquele momento, aí ela só fez assim, ela relaxou e foi. Mas com aquele tumulto em volta é impossível. Então isso a gente fala em público, para que quando chegar a hora do desprendimento, que dê um ambiente de tranquilidade para o desencarnante, para o processo da desencarnação ocorrer tranquilo. Passe segurança para a pessoa, olha, fique tranquilo. Não é, pô, a gente já estava passando antes com todas as informações espíritas. Mas no momento da morte, muita gente tem medo, porque não tem a certeza. Então a gente passa aquela segurança, pode ficar tranquilo e ver qual é a fé da pessoa. O acompanhamento de uma desencarnação tem que também respeitar a crença da pessoa, né? Porque a pessoa não vai virar espírita ou cristã na hora da morte, amém. Então a gente tem que ver aquela forma de pensamento daquela pessoa e sempre há um Deus. Então, olha, Deus está aqui, vai te cuidar, a vida continua. Alá está aqui, vai te cuidar, a vida continua. Jeová está aqui. Depende da crença da pessoa. Porque para Deus isso pouco importa. O que importa é que a gente deve tranquilizar o ser humano nessa hora, que é uma máxima, né? Que é um momento extremo difícil, que é uma história talvez de 15 anos, 2 anos, 3 anos, 100 anos, que se encerra para dar início a uma nova história no mundo espiritual, ligada aos seus conceitos psicológicos, religiosos, filosóficos, científicos até, né? Porque aquele que é cientista, neurologista, que diz acabou, acabou, como eu conheço cirurgiões, inclusive um da família, que é cirurgião, e ele não acredita em nada. Eu falei, não tem problema. Fica mais difícil de lidar com as pessoas, né? Que têm as suas crenças. A gente tem que respeitar isso. Então, dando prosseguimento a esse momento sagrado do encerrar de uma história, fechar uma porta para abrir outra, nós vamos ver algumas respostas que os espíritos deram a Allan Kardec. Livro dos Espíritos 154, a pergunta: como se opera a separação da alma do corpo? Rompem-se os laços que a retinham e ela se desprende. Então nós temos laços que nos prendem ao corpo, eles se chamam perispírito. Células perispirituais estão ligadas às nossas células materiais uma a uma. Tá? Se você furar o dedo, quem vai sentir aqui é o seu cérebro registrando a dor. E o perispírito também registra, né? Se você tiver uma dor, pode ser que nenhum médico encontre a dor no seu corpo, porque ela está no perispírito refletindo. Pode ser uma dor relacionada a alguma coisa que a gente traz das vidas passadas, principalmente ex-suicidas, né? Trazem muitas dores que são invisíveis, as dores fantasmas. Eu tive uma, porque também fui, e eu pedi para os espíritos, vocês
eu não aguento mais. É muita dor, eu quase não conseguia mais andar. Aquela dor aqui nesse ponto. Um dia eles me desprenderam, eu lembro como se fosse uma realidade plena, então me levaram para esse médico no mundo espiritual, e ele tinha assim como dois pauzinhos, assim, duas canetinhas pequenininhas, e ele falou: venha minha filha. E chegou assim aqui no meu abdômen e até aqui no local ele poderia olhar minha dor. E daqui fez assim e projetou um holograma do meu corpo em funcionamento. E me apontou uma luz vermelha aqui nesse ponto, que era o exame dele, mostrou lá como uma luz vermelha. Ele falou: isso é uma sequela do seu suicídio. Puxa vida, depois que eu descobri que foi há mais de 1000 anos antes de Cristo, você carregar 3.000 anos uma dor, sequela de suicídio. Aí todo mundo procura centro espírita para curar, né? Centro espírita cura? Sim, sim. Se a pessoa merecer, ela cura ali mesmo, porque a fé remove montanhas, né? Mas não é a função do centro espírita. A função do centro espírita não é a função do espiritismo curar. Porque a gente não sai por aí oferecendo cura, fazendo fila na porta, porque nós não queremos levar ninguém ao engano. Porque quem cura é Deus, tá? Mas se a pessoa pede pão, Deus dá pedra? Se ela pede peixe, Deus dá serpente? Então, onde a pessoa for com fé, ela se cura. Eu estava em casa fazendo arroz. Eu tenho um fogão que ele marca assim as horas. Eu posso falar, cozinho arroz 10 minutos. Então, você bota 10 minutos e pi, toca, eu vou lá e desligo. Então, eu estava na questão da cura, que é algo muito importante, que pode nos alcançar, tá? E alcança quando a gente tem fé. A gente vai para o centro espírita, toma um passe, pede a Jesus, me ajude em tal coisa. A gente tem que ter essa humildade de pedir, porque pedir é uma humildade. Eu não tinha pedido, só que eu estava que não aguentava mais com aquele negócio. Então, eu fui fazer o arroz e a dor estava me massacrando. E aí eu programei 10 minutos, levou 10 minutos para o arroz, para eu voltar para olhar o arroz. E deitei no sofá, botei a perna para cima e as lágrimas escorriam, porque eram muitos anos. Aí, de repente, me aparece um médico do meu lado. Ele nunca me mostrou o rosto, já me apareceu outra vez, não mostra o rosto, não sei por que ele não quer que eu veja. Vocês lembram daquelas latas que tinha a seringa dentro? Não sei se é do tempo de vocês, gente, eu tenho 62 anos. Eu ainda peguei essas latas com aquela seringa de vidro que a gente chamava injeção de cavalo, né? Isso. Aí ele apareceu, tirou a seringa de dentro dessa latinha, que era uma latinha com tampa, e eu olhando assim, que tinha aquela roupa antiga de médico, com os botõezinhos, o estetoscópio aqui com o negocinho dentro. E ele fez assim, na hora que ele fez assim, que ia correr a primeira gota, saiu, acredite se quiser, viu? Ninguém é obrigado a acreditar. Saiu uma gotinha dourada na ponta da agulha. Deu a volta e do lado da agulha apareceu um escapulário. Aqueles santinhos do Nordeste do Brasil que fica dentro de uma coisinha de plástico que o povo pendura assim. Não sei se vocês já viram, muito comum no Nordeste. É um cordãozinho, uma linha, com um negocinho bem simples, mas tem um Jesusinho, tem uma Nossa Senhora, tem um São Pedro, cada um pega o que lhe vale. E abriu um rostinho de Jesus, assim, no escapulário do lado da agulha. Mas ele parecia gigante. Quando eu vi aquilo, eu falei: Senhor Jesus, se vem de ti, me dá essa injeção. E fiz assim com o braço. E dormi e acordei com o fogão tocando. Quando o fogão tocou, eu fui até o fogão, desliguei, o arroz estava pronto. E aí vi que não tinha dor. E aí a dor não aparecia. 24 horas depois. Vocês sabiam que a gente sente muita falta da dor que nos acompanha há 20 e tantos anos? É uma loucura. Eu passei 3 meses procurando, cadê minha dor? E aí depois começou uma outra fase, o medo dela voltar. Mas é isso. Aí quando chegou o medo dela voltar, eu tive que me trabalhar psicologicamente. Falei: ela não vai voltar. Ganhei. Por que não ter o direito de receber uma bênção? No início eu fiquei assim, né? Meio desajeitada.
Mas foi uma bênção. Então, eu não precisei, além de que eu tenho uma fé em Jesus tão grande, só que eu também tinha um defeito, eu não pedia, sabe? Eu não pedia. Isso me fez acordar essa experiência. Agora, eu passei 2 anos com um problema também no braço, e há umas 3 semanas atrás, eu pedi para o doutor Bezerra, pedi para Jesus, para o meu guia espiritual, porque já estava cansando e também o corpo fica enchendo de cortisona, e botei para esquecer. E a dor acabou. Gente, então o que eu trago para vocês é o seguinte: não espera a dor ficar tão grave, né? Que nem médico fala, não espera a dor de cabeça te matar. Cuida dela quando ela começa. Então vamos orar pela nossa saúde. Vamos orar para que melhore a saúde dos nossos filhos, dos nossos parentes, porque para ser ouvido, nós temos que falar, né? Então, falar com Jesus é uma coisa muito boa. Na hora dos desencarnes das pessoas, com sofrimento, porque tem desencarne que parecem muito dolorosos. Mas vamos ver o que é que os espíritos falam, tá? Então, peraí, ainda não falei. Rompe-se os laços que a retinham, que são do perispírito, célula a célula, tá? Como começa isso? Teve um outro que eu não acompanhei a etapa final, mas foi de uma grande amiga, que é muito interessante, a Lucy Feuerstein. E eu ia quase sempre, uma vez por semana, na casa dela, fazia massagem, fazia prece, dava passes. Ela é tradutora das obras, algumas obras do Chico Xavier para o alemão, uma amiga, uma irmã. Então ela falou: Gorete, eu vou te contar uma coisa. Botaram a cama dela na sala assim, uma janela aqui, e tinha uma árvore do lado de fora. Eu vou te contar, que eu não posso contar para ninguém, vai dizer que eu sou doida. Existem os elementais. Aí ela disse que estava vendo homenzinhos pequenininhos que vinham da árvore até ela dar energia. E ela falou que era a coisa mais linda do mundo. Parecia que você estava tratando com crianças, brincando em miniatura, né? E aí foi a primeira. Eu tinha sempre essa dúvida: será que é muita fantasia do povo? Tá vendo? Até Divaldo já descreveu que teve contato com elementares e tudo. E aí, quando ela falou isso, que ela era uma bioquímica, não, ela era uma química farmacêutica, ela formada na universidade, tinha aquela visão bem lógica, com a cultura alemã bem arraigada. E aí, quando ela falou isso, realmente, mira, na hora da morte, como a natureza também ajuda, né? Mantinha ela com menos dor, distraía ela nos momentos que ela estava sozinha. Então, a gente não tem noção de que cada processo é único. Então, o que acontece no desencarne de um não acontece no outro. Mas estar preparado é importante. Mas eu não vou falar isso com gente que não é espírita. Aí eu vou contar uma história que está numa das... Eu só não sei o título. Foi Humberto de Campos que fez uma crônica de 2 amigos que trabalhavam no escritório, e um deles estava com câncer, eram muito amigos. Só que esse que pegou câncer, ele não tinha religião, não acreditava em nada, e esse outro amigo era espírita. Soube que ele estava com câncer, conversava com ele, etc e tal. Os anos passaram, ele desencarnou, e o outro também espírita desencarnou. E a primeira coisa que ele fez depois de desencarnado, ele queria saber como é que estava esse amigo. Então os dois se encontraram. E nesse momento, o amigo, que não sabia nada da vida além da morte, falou para ele: por que você não me contou? Porque se eu soubesse, eu não ia ter tido tanta dificuldade sobre o que fazer quando estivesse me desprendendo do corpo. Eu fiquei atordoada. Eu falei: será que eu estou num pesadelo? Será que eu estou sonhando? Que coisa é essa? Estou viva ou não estou vivo? Será que eu vou para o inferno? Será que eu vou para onde? E eu lembrei que você era espírita. E aí agora eu descobri que vocês espíritas sabem e deveriam contar. Independente da pessoa crer ou não, uma frase que você diz muda o seu desencarne. Meu marido, que não era nada nessa época que eu vou falar em relação a crenças, ele era muito ateu, assim, já no início do nosso relacionamento, e ele teve uma colega russa na empresa, uma engenheira, que também pegou câncer.
No estado terminal, ele achou de visitá-la e falou para ela: olha, você não vai morrer, você só vai mudar de lado. E no dia do enterro dela, ela deixou uma carta agradecendo, porque ela disse que aquilo deu tanto conforto, ajudou tanto ela a se acalmar, a saber que não era o fim, saber que algo ia acontecer mais importante a partir daquele momento. E para ele aquilo também foi uma grande abertura para o coração dele. Então, não deixe de falar para as pessoas. Nós não estamos falando de proselitismo religioso. Estamos falando de uma realidade que a vida continua, né? Você vai morrer, não se esquece. Então, não quero ter a responsabilidade de você não saber que morrer precisa de preparo. E esse preparo é cada dia da nossa existência. Todo bem que nós fizermos na nossa vida, por mais insignificante que a gente possa pensar que seja, vai influir no nosso desencarne. Porque a gente vai ficar surpreso o que acontece quando um ser humano faz o bem e como a divindade, as leis divinas nos retribuem. Dia 22 de maio, eu não falei isso em público, eu vou falar porque tem que ser dito. O Divaldo, eu falei isso para ele, eu passei isso depois do 11 de setembro, você acha que eu tenho que falar em público? Ele, calo, acredite quem quiser. Você não é obrigado a acreditar. Mas, enfim, eu estive em Salvador até o dia 7 de maio, aguardando a partida de Divaldo, né? Não sei por que cargas d'água, as meninas lá da mansão, da Casa Grande, me deram um quarto para ficar. Quando eu chego no quarto, era o quarto que era porta com Divaldo. Então, estava escrito, proibida a entrada. Eu falei, ai, Jesus, me ajuda a quebrar regras. Mas eu falei, não, eu tenho que obedecer. Mas fiquei doida para entrar, mas era proibido. Então, eu fui para o quarto, porta com porta, e comecei a orar. O que aconteceu? Quem entra no meu quarto? Em espírito desdobrado. Ele sentou na minha cama. É a segunda vez que eu tenho experiência com espíritos assim. Que ele sentou na minha cama, olhou para mim, eu sentei fisicamente e depois eu não sei o que aconteceu, quando eu acordei já tinha ido embora, já acabou. Eles não permitem a gente lembrar o que aconteceu, mas eu tomei isso como uma despedida. Ok. Dia 13 ele desencarna. Dia 22 de maio, era uma quinta-feira, estava na reunião mediúnica e os espíritos me deram a bênção em desdobramento ver Divaldo Pereira Franco desprender da crosta terrestre. Sabe o que é milhões? Sabe o que eu pensei na hora? Não sei se vocês já viram fotografia de Salvador da Bahia no carnaval. Você se perde de tanta gente. Então era como uma quantidade de milhões de pessoas. E eu fiquei olhando aquilo, o que é isso? Tanta gente aqui nesse ambiente, né? Só que eu estava um pouco acima, porque eu tô encarnada, e eles me deixaram ver em desdobramento. De repente, aquela multidão de gente tinha encarnados também. E desencarnados também. Aquela multidão de gente foi afunilando e subindo, afunilando e subindo. Quando eu vi aquele fenômeno, e aquelas pessoas, quanto mais elas iam afunilando aqui na ponta, mais luz tinha. Luz. E aí foi diminuindo a quantidade para chegar num ponto e abrir uma luz extrema no céu. Uma luz assim que descia do céu para a terra. E lá na frente eu olhei e falei, meu Senhor Jesus. Do lado direito, Divaldo muito fraquinho ainda, viu? Não estava pulando corda, não. Muito fraquinho aqui no meio, aqui a irmã Clara de Assis e do lado esquerdo de Divaldo, Francisco de Assis. Acredite quem quiser. E eles foram vendo e eu fiquei extasiada, uma espécie de um êxtase, olhando aquilo e vendo Divaldo subir ao céu dia 22 de maio de 2025. Hã? Dia de Santa Rita. Hã? Dia de Santa Rita de Cássia, 22 de maio. Eu não sabia. Então, acredite quem quiser. Mas o desencarne de alguém que serviu à humanidade, de pessoas que ele nem sabe mais que elas existiram nos 98 anos da vida dele, de espíritos que foram beneficiados por ele,
pelas reuniões mediúnicas, por todas as palavras que saiu da sua boca. Inclusive, eu estou viva graças à minha mãe, Adivaldo Pereira Franco, porque eu já tinha desistido. Então, quando a gente veja como há concessões de bênçãos, porque nunca esperei ver o que eu vi. Na minha vida, nunca esperei. Enfim, o desencarne é para cada um de forma diferente. Nos acompanharão os seres queridos, amados, né? Se formos pessoas boas. Ou pelo menos os espíritos. Jesus não quer assim que a gente vire santo numa vida só, porque não dá. Mas se fizermos o esforço da melhor, o esforço de amar, o esforço de fazer o bem, porque não basta ser bom. Isso é uma frase espírita. Não basta ser bom e ficar de braço cruzado. Temos que fazer alguma coisa. E começa lá dentro de casa. É tão difícil a convivência no lar. Vocês sabem, quem tem família sabe quanto é desafiante. Mas é aquele laboratório contra o teu egoísmo que Deus te deu, né? Então vamos lá. Então esse desligar é assim, ele é gradual, né? E começa pelos pés, pelas extremidades, pela mão. Quando eu fui visitar a Lucy, eu falei, como é que está você agora no desencarne? Que a gente falava abertamente que ela estava desencarnando. Como eu falava com a minha sogra, como eu falei muitas vezes com a outra que tem nome de Flor. Aí então ela falou assim, eu estou sentindo minha mão inchar. Eu olho para minha mão, está normal, mas é como se tivesse tudo inchando, assim, o perispírito começa a dilatar, se afastando célula a célula, então a pessoa se sente como inchando. E os pés e as mãos começam a ficar frias. Mas ainda levou mais 15 dias, ela não quis que nem eu fosse mais e que nem a filha mandou as duas viajarem. Eu estava em Viena, dia 30 de junho, quando ela desencarnou. E a filha também estava em viagem, que ela não queria essas duas pessoas perto. Então, depois que soltam as mãos, vem os pés, até chegar aonde estão os chakras mais potentes, que é o cardíaco e o coronário. Então, começa o cardíaco a se desligar e o último é o coronário. Então, começa a ser uma cópia, tá? Uma cópia da sua modelagem atual, porque esse corpo de agora tem influência da genética do seu pai e da sua mãe, né? Mas o espírito é seu. Então, você sai com aquela aparência, desencarna daquela forma, depois você faz o que quiser, vira até melancia. Aí, mas até ali não dá, né? Até ali não dá. Então, a separação se opera assim, vupt? Não, não. A alma se desprende gradualmente, os laços se desatam, não se quebram, ou seja, precisa de um tempo. E eu fico aqui, porque no início, quando eu comecei a estudar o espiritismo, eu falei, mas aqui no Brasil a gente enterra a pessoa no outro dia, e os espíritos falam que é até preciso 72 horas para fazer isso com o quê? Com calma. Mas também se pode fazer com pressa, em algumas horas, né? O bom é a pessoa morrer e enterrar na mesma hora, não dá aquela tranquilidade de fazer o processo. Aí a gente pergunta, mas quem morre de acidente? Quem morre no avião que cai? Vamos lá, tá? Tem muitas perguntas. A morte é penosa para o espírito? Não. O corpo sofre muitas vezes mais durante a vida do que no momento da morte. Quem já aguentou um câncer de décadas? Aliás, no SEAC a gente tem um exemplo de uma mulher, que é a Marli. A Marli é uma coisa tão fantástica. Ela está há décadas com câncer. Décadas. A cada problema que vem, a cada quimioterapia, a cada operação que ela faz, a gente se pergunta de onde vem essa fé. E você só entra no Facebook e vai ver ela dançando, cantando, fazendo receitinha. Você não vai ver essa mulher reclamando de nada. Ela fala do estado, como é que tá, o que fez, a operação que foi agora, etc e tal, a quimioterapia. Quantas mil vezes essa mulher no SEAC chegou até ficar careca, né? Até se recuperar. Eu falei, nossa, esse seu cabelo é santo, porque a cada vez esse cabelo se recupera, né? Então, essas pessoas têm o corpo doente, mas a alma é saudável. Tá calor, tá começando a esquentar, né? Deixa eu passar aí para vocês. Vamos ver aqui se ele vai ser bonzinho. Então, é a postura que a gente tem perante a doença que nos prepara para ter uma morte suave, né?
Aí essas pessoas são aquelas que a gente vai falar, nossa, desencarnou como um passarinho, porque a gente não teve o medo. Alguma informação a gente traz na nossa alma, uma certeza que não é a primeira vez que a gente está morrendo. Mas se você estiver com medo, aí pode dificultar. Todos experimentam perturbação após a morte? Sim. Quando a gente fala em perturbação, não é o mal nos alcançando, é uma dificuldade que a gente tem de entender. Ué, será que eu morri? Será que eu estou vivo? O que eu faço agora? Né? Sim, mas varia conforme o caráter de cada um e o gênero da morte. Quando eu morro de uma doença, de velhice, eu estou me preparando, quer queira ou não queira. É muito mais fácil. Seus fluidos vitais estão se desfazendo. Agora, quando eu morro de um acidente assim que me pega de surpresa, é mais complicado, porque a perturbação é maior, porque você fala, poxa, eu estava no avião, os espíritos que aparecem recém-desencarnados, eles não sabem o que aconteceu na mediúnica. Eu não sei o que está acontecendo. Eu estava viajando para tal lugar. De repente eu estou aqui, o que é isso aí? O que aconteceu? Eu não tenho ideia nenhuma do que aconteceu. E aí pode ser que seja uma adaptação bem fácil, pode ser complicada. Porque a pessoa que está lá no avião que caiu, está ligada com não sei o quê, e agora minha conta, meu marido, meus filhos, o que ele tinha para a cabeça para fazer, que achava que era a razão de viver da vida dele. Sendo que aquele momento acabou, né? Então, o gênero de morte está muito relacionado ao gênero. Quem morre de avião tem mais pecados, ou mais problemas, ou mais dívidas do que quem morre de velhice? Não. O gênero da morte pouco importa. Se você tiver uma bomba atômica, a bomba cair na tua cabeça, não sobra nenhuma célula para ninguém fazer o enterro, não se preocupem. Depende de como você encarou este momento. Acabou minha experiência. Meu Deus, claro que a gente vai ter saudade. A sensação de quem fica é igual da de quem parte. A saudade, a vontade de rever, a adaptação, né? Lembre-se de quando a gente saiu do nosso país, do seio da nossa família e veio viver para cá. Da saudade, é um mundo totalmente diferente, é uma mentalidade totalmente diferente, uma forma de viver diferente. É assim que vai acontecer na hora da nossa morte. A morte não é a destruição, mas é a continuidade. Então vamos falar para as pessoas, olha, você vai continuar. Você vai morrer, mas vai continuar, viu? Céu e Inferno fala muito sobre as experiências dos espíritos que se encontram no mundo espiritual. O temor da morte é um temor absolutamente normal. E ele faz parte da lei de conservação da vida no corpo físico, senão nós seríamos muito mais irresponsáveis do que nós somos. Então Deus dá esse mecanismo para que a gente sobreviva, para que a gente tenha bom senso. Então aquele medo da morte não pode ser dominador e destruidor da vida da gente, mas ele está aí. A gente já nasce para morrer. A gente puxa vida, que brincadeira é essa, né? A gente nasce, está tão feliz aqui, com filhos, né? Daqui a pouco, a qualquer momento, isso pode ser rompido. Mas é assim que funciona. Só as leis divinas sabem o porquê e a hora, né? Então, com espíritos felizes, a alma sente que se desatam os laços que a retinham e experimenta alívio e, em muitos casos, êxtase. Eu tenho certeza que a morte do Divaldo foi um êxtase. Porque você se liberar de um corpo doente e se sentir preparado para desencarnar, porque é o seguinte, a mente perispirítica registra também os problemas da doença e muitas vezes a pessoa desencarna levando a cópia mental do sofrimento. Ele não existe mais. É a pessoa que não conseguiu se desprender. Pessoas deficientes físicos desencarnam e acham que estão deficientes. A gente tem que repor as forças dela, psiquicamente trabalhando para que ela saiba que não está mais naquele corpo, que agora ela tem as mãos movendo, que o seu cérebro está funcionando absolutamente correto. E a gratidão, acho que foi uma das experiências mais fantásticas, mais lindas, mais belas da minha vida, é quando um deficiente físico ou mental desencarna e a gente tem a oportunidade divina de incorporar, e o primeiro pensamento deles
é de gratidão aos pais, aqueles que foram os próprios pais, ou aqueles tutores que trataram ele bem, que tiveram paciência na recuperação. Aquilo é uma sensação que muitas vezes eu entrei em pequenos êxtases espirituais pela gratidão que eles sentem por esses pais, ou por esses tutores, porque nem todos são criados pelos pais, mas alguém os criou, alguém os cuidou, né? Agora, os espíritos sofredores, eu coloquei sofredores para não falar espíritos maus, desequilibrados, etc. e tal, porque todo o espírito que ainda não aprendeu a fazer o bem, a ser bom, ele é um sofredor. É um sofredor. Os apegos e culpas tornam a passagem mais dolorosa. Quem é sofredor? Quem não perdoa na vida. Porque na hora da morte vai lembrar que podia ter perdoado. Quem não aceitou o perdão. Às vezes as pessoas vêm nos pedir perdão e a gente dá as costas. A pessoa está liberada, mas quem não deu perdão vai ficar com problema na hora da morte. Então perdoe, seja sem vergonha, cara de pau, perdoe todo mundo. Uma vez foi o Divaldo que me falou isso. Ele que me falou, viu, gente? Desculpa eu estar usando a memória do Divaldo, ele é testemunha de que isso é verdade. Eu falei, fulano me fez cada uma, sabe? Mas eu fico pensando em Jesus, eu sou sem vergonha, Divaldo. Eu não tenho vergonha nenhuma na cara. Eu perdoo e faço de conta que nada aconteceu. Ele falou, minha filha, a maior cara de pau da história da humanidade foi Jesus. Porque ele perdoou todo mundo. Eu não sei se eu consegui, mas ele perdoou todo mundo. E ainda foi acolher Judas nas zonas abissais com o amor que ele sentia pelo traidor. Estou tentando fazer isso, viu? Mas tá difícil. O negócio é bem outra vibe, né? Aí a gente vê o quanto nós estamos atrasados, né? Então vamos ser cara de pau, vamos perdoar, sabe? Deixar para lá a pessoa que está com problema, a pessoa que está com seus lives de loucura, deixa para lá. Não é importante, é importante a gente manter a paz na gente, né? E continuar a nossa caminhada, mesmo que solitária, porque não é todo mundo que vai aderir, né? Aderir ao bem. Não é todo mundo que não vai se fascinar com os falsos profetas da erraticidade e os encarnados. Então, o que a gente pode fazer? Vamos embora, vamos para frente. Porque não adianta esmurrar sombras. Isso foi um espírito que me disse. Acendamos luzes. Então, enquanto um perde tempo com erro, vamos para a luz, vamos acender luzes tranquilamente, com amor, vamos levando Jesus aos corações. Com Jesus não há dúvida. A gente vai saber em que direção ir, né? E lembremos que Jesus só teve um ato violento. Foi quando negociaram com as coisas sagradas. Ele tombou todas aquelas bandejas dos cambistas, deixando marcado na história da cristandade que com as coisas sagradas da terra não se vende, não se negocia, não se sobe em pedestais de ouro para falar da bondade e do amor de Jesus. Não se usurpam as casas das viúvas, nem se tolera a mentira. Ou pior de tudo, a dubiedade. Eu falo aqui para vocês isso e vou ali na rua e falo outra coisa para os outros. Isso aí. Pense você. Você tem que mudar a sua vida, sabe? Você vai melhorar a sua vida porque se você me ouvir, você vai mudar a sua vida. Quem somos nós para fazer isso com a humanidade? Quem tem que ser ouvido é o Cristo de Deus. Se nós queremos ter uma comunidade de amor, é a Jesus que temos que seguir, não os falsos profetas. Ou aqueles que vierem em missões sagradas e falem. Porque muitos vêm com missão. Mas os interesses do mundo, as horas das tentações que vêm com dinheiro na nossa frente, a gente sucumbe. Então merecem nossas preces e a comiseração de Jesus. Então, vamos lá. Espíritos sofredores. Estes, não sei se vocês assistiram Ghost, que é um filme muito ilustrativo. Na hora que aquele rapaz mal desencarna, é aquilo ali, gente. Não tem para onde correr. E a gente fala muito de umbral. Você sabe o que é umbral? É uma
passagem. Aquilo ali é o umbral da porta. Você sai de um canto, vai para outro. Esse umbral não quer dizer o umbral do André Luiz só. É o estado de espírito de cada um que vai atravessar esse umbral que vai levar consigo sua consciência. O que vai estar do lado de lá do umbral vai depender do que você fez de mudanças dentro de você, da sua vida, né? E é dolorosa, desculpa, mas o desencarne dos maus, dos assassinos cruéis, uma coisa é você ser um assassino cruel. A outra coisa é você, por uma defesa, uma legítima defesa, de repente matar alguém. Só as leis divinas são capazes de registrar. Porque nem os juízes do mundo conseguem, às vezes, estabelecer o que na realidade aconteceu. Porque é íntimo. É como dizer... tem uma história que eu vi no mundo espiritual, que um embate entre duas pessoas, um dá o tiro, o outro recebe o tiro. O que deu o tiro está altamente comprometido, porque ele queria matar. O que foi vítima estava expiando alguma violência das vidas passadas, porque isso não acontece com quem não tem que morrer de tiro. Então, nós trazemos uma vibração, um magnetismo que nos impulsiona a estar nessas condições, às vezes, várias vezes da existência. Só que o que tomou o tiro teve tanto ódio que o tiro ficou plasmado no perispírito dele. A chance de nascer com problema cardíaco é de 100%. Porque era uma expiação que ele devia compreender, se desligar do fato, já estava desencarnado mesmo, e passar para as leis divinas a cobrança da dívida. Mas o que a pessoa faz? Começa a perseguir o algoz. Nessa perseguição do algoz, você perdeu totalmente a chance de recuperação perispiritual e carrega o seu perispírito danificado. Mas como ele foi a vítima, poderia ter resolvido um problema através do perdão. Como não resolveu, vai renascer com a marca do assassinato. Por isso a gente tem que aprender a morrer até se formos assassinados. Lembre-se nessa hora que Jesus tomará conta do algoz. Não é nosso dever fazer isso. Nosso dever é nos desprendermos do nosso passado delituoso e adentrarmos no mundo espiritual como vencedores de nós mesmos. Já os espíritos felizes, quando saem do corpo, eles adentram por um portal de luz. Todo mundo tem a mesma... Quem vive uma experiência de quase morte, sempre diz às pessoas boas, que tem dois tipos de explicação sobre o que eles viveram na experiência de quase morte. Uns veem escuridão, tortura, sofrimento. Outros dizem que veio a luz, veio um túnel com uma luz enorme que parecia que o que ele queria era ir. A vontade da gente é enorme para aquele mundo de luz, que é da natureza humana. A gente já sabe que é lá que a gente tem que ir. Então, quando os espíritos felizes, quem são os felizes? Os que fizeram bem. Desencarnam, o que tem em volta deles é luz. Eles nunca estão sozinhos. Eles estão sendo cuidados, tratados. E, ao contrário, os perversos, os maus mesmo, aqueles que ainda não aprenderam a ser bom, que tem que aprender também, porque é uma oportunidade a encarnação para isso, eles se desprendem e tá a corja lá esperando. Todos os que sintonizam com seus ideais funestos, criminosos, né? Então, não vale a pena ser mal. Não vale a pena fazer o mal. E o problema da humanidade é que a gente sempre maqueia o mal de bem. A gente dá tanta desculpa e a gente continua fazendo. Né? O medo da morte é natural. É um fator de preservação da vida e amplia o instinto de autodefesa. Ninguém atravessa a rua, quem é normal da cabeça, que a gente vê que tem muita gente aqui que não é, confia que o carro não vai pegar e atravessa aquelas faixas de pedestre que nem louco, sem nem olhar se vem o carro. E nessa eu vi um rapaz ser atropelado, ser jogado 10 metros de distância. Só deu tempo do homem cobrir ele com algumas coisas lá,
Porque não olham. O cara não tem tempo hábil de frear quando já está em cima da faixa e o cara aparece. É ele que atropelou o carro, né? Então nós temos que ser cuidadosos com isso. No autodescobrimento, uma busca interior, a Joana fala muito bem sobre esse instinto de autodefesa. Nós temos nele como instinto básico de preservação da vida. Por que então, frequentemente, a vida se interrompe na infância? Todo mundo pergunta, nossa, meu Deus, como é que pode? Criança nasce com câncer. Criança nasce com problemas pulmonares. Você vê a quantidade de Lunge-Liga, de ligas do pulmão que tem na Suíça, que é um país desenvolvido, mas também nascem essas crianças onde elas não têm assistência nenhuma. Aqui você pode alugar qualquer aparelho para o pulmão para as crianças. Quem são essas crianças que nascem com alergias tão graves, com asmas, né? Aí a gente fala, gente, para de ter vício, vamos trabalhar isso na gente, vamos nos liberar de fumar, vamos nos liberar de beber, porque criança nasce com defeitos dentro das vísceras, criança que nasce sem esôfago, ou que nasce com esôfago desligado, tem que reoperar e botar de volta. Perispíritos danificados pelos vícios. E aí você fala para os seus filhos, meus filhos cresceram ouvindo isso. E sabe do que adianta? Às vezes dá uma incerteza tão grande. Às vezes não adianta de nada. Porque o mundo lá fora corrompe com uma facilidade a juventude que é impossível, às vezes, nos falta argumentos contra o mal. Porque com o argumento deles, eles corrompem a natureza humana e convencem um jovem a fumar. Ah, mas meu amigo faz pausa para fumar, eu tenho que ficar trabalhando. Eu vou para lá e eu fico fumando também. Ó, é legal isso, né? Ah, mas sabe, uma biritinha. O que a gente pode fazer? Além de rezar. As drogas rodeando os nossos filhos. O meu filho do meio, hoje adulto, com 30 e poucos anos, que eu nem sei mais a idade do meu filho, ele tinha paixão por drogados. Com as drogas mais pesadas. Tem amigos incríveis. Ao ponto de meu filho fazer uma viagem de 2 meses depois que se formou para o Brasil e voltar e disse, mãe, eu vou sair de casa. Aluguei uma casa e vou morar com fulano, ciclano, beltrano. Eu falei, não é possível, meu filho. Era tanto medo que a gente tinha dele se envolver com droga que a gente comprou kit do FBI para fazer testes de droga nos bolsos, no copo, onde que ele pegasse, ele não sabe, viu? Eu sei que ele não vai assistir. Não tem problema não. É na internet. Na internet. Aí a gente fazia, nunca pegamos um teste daquele, custava 50 e poucos francos cada um, coisinha assim. Nunca pegamos uma vez aquele negócio infestado. E ele veio me dizer que ia morar com 5 drogados. Eu não sei o que era, se é missão, não sei que amor que ele tem. Ok. Aí eu falei, meu filho, eu fui assim, fazendo de conta, ok, o que eu posso fazer? Ele mudou a cama, o sofá, a televisão. E eu fui de joelho, gente. Às vezes tem que ajoelhar. Eu ajoelhei e pedi para Jesus, não permita, Senhor. Pelo amor de Deus, Senhor Jesus, não deixa meu filho ir para aquele lugar. Por quê? Porque uma vez ele chegou de noite, tinha bebido. Atrás dele, 6 espíritos rindo da minha cara. Aquilo foi uma das cenas mais horríveis que eu já vi na minha vida. Eles tinham umas capas pretas, uma faixa vermelha assim nos olhos, todos com a mesma roupa, atrás do meu filho, e disse, ele vai ser nosso. Depois vem um negócio desse, o que uma mãe faz? Fui de joelho pedir a Jesus, Jesus, cuida do meu filho. Não permita que isso aconteça. Já estava neurótica, né? Para lá de neurótica. Só rezando. Não durmo sem pedir para Jesus cuidar dos meus filhos. Não durmo. Na hora que eles apareceram, foi outro fenômeno.
Eu olhei para eles e disse, mas tem Jesus para nos dar. Saiam daqui com uma energia que não é nossa. É da fé de uma mãe. Fé de mãe, prece de mãe, arromba a porta do céu, sim. E eles explodiram. Botei meu filho lá, foi lá dormir. Ele não sabe nada que aconteceu até hoje. Ele não viu, né? Mas, enfim, mudou as coisas para lá. O quarto dele ficou praticamente vazio. Na primeira noite ele veio para casa, eu dei a janta, deitou lá. Não, minto, a cama não foi o sofá, que tinha um sofá-cama. Segunda noite, terceira noite, e eu rezando. Meu filho não dormiu nem uma noite naquela casa, gente. Vamos confiar no Cristo. Ele pagou 1 ano e pouco de aluguel e nunca dormiu lá. De repente, eles mesmos lá dentro fizeram confusão, ele entregou a casa e eles seguiram suas vidas. Um até virou pai de gêmeas e tudo, tem outros lá também, tomaram rumos. Mas são pessoas que não vão ter facilidade de se livrar do vício. Precisa vontade, uma força de vontade cruel depois que você entra. E eu quero deixar registrado para a juventude, o melhor é não experimentar. Porque o físico nos cobra, nós temos um núcleo accumbens no nosso cérebro, que ele cobra o que nos dá prazer para a gente repetir, até viciar. E a droga é isso, ela dá algum tipo de êxtase, de prazer, de sair da realidade, de fuga, mas isso não é a realidade do espírito. É você se autodestruir. Bom, vamos lá. Então as crianças desencarnam quando elas têm uma vida de curta duração. Para o espírito que animava aquele corpinho infantil que desencarnou, pode ser o complemento de uma existência passada, né? Interrompida antes do momento em que devera terminar. E sua morte também, não raro, constitui provação ou expiação para os pais. Então é muito fácil a gente saber, eu fiquei grávida e perdi o neném. Por que eu perdi o neném? Que esse espírito vinha, que não é só não são só esses motivos. O espírito também suicida, que lastimou profundamente seu perispírito, para que esse perispírito vá se consertando, é necessária a reencarnação. Só que às vezes o descontrole perispiritual é tão grande que os espíritos permitem que ele faça a experiência da gestação e pare. Outra gestação e pare. Até aos pouquinhos naquele laboratório biológico, esse perispírito com a dor dos abortos espontâneos vai se recuperando, até ter saúde. Aí renasce em melhores condições, porque os pais provavelmente não mereciam receber o filho naquelas condições e lhes foi alterado. Até a expiação altera quando a gente reencarna. Às vezes a gente vem com uma expiação muito grande, mas se nos tornamos tão úteis para a humanidade, ou se nos tornamos tão úteis a um grupo familiar, ou a um projeto, que os espíritos, não vamos tirar agora o braço dele não, porque ele precisa desse braço para continuar fazendo a tarefa. Eu pedi para perder o braço. Os espíritos falam, não, porque agora ele está se consertando. Vamos deixar isso para lá. Então, recupera os planos expiatórios, aliviam tudo aquilo que a pessoa teria que passar e no final se paga o quê? Com amor. Porque o amor dilui a multidão dos nossos erros, dos nossos, vamos dizer assim, pecados na religião, né? O perdão das nossas faltas. Quanto mais eu faço bem, mais eu alivio o meu karma negativo espiritual, né? É muito fofinho. O que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? Recomeça outra existência. Às vezes eu falo para as mães que abortaram, peça para Jesus, se elas ainda têm idade, peça para Jesus te dar outra oportunidade, né? Mas faça isso de acordo com a responsabilidade e a maturidade, de acordo com o companheiro, com a companheira. Porque filho roubado é sempre uma crise, é difícil.
né? Filho fruto da irresponsabilidade, de uma bebida, de um momento de loucura, é irresponsabilidade. Não precisa ser assim. Ele pode chegar numa etapa mais nobre, mais tranquila, de acordo um com o outro, né? E assim a gente vai ter mais alegria com aquilo que a gente vai conduzir, que é um filho de Deus nos nossos braços. Morte violenta surpreende e prolonga a perturbação. Então, se você cai no avião, você demora um pouco mais de tempo até entender tudo aquilo que está acontecendo. Não sei se vocês lembram daquele avião que caiu, eu acho que foi aqui pelo lado da França, né? Daquele senhor francês, acho que ele era francês ou alemão, não sei, alemão, que jogou em cima do morro. Sabe por que ele jogou em cima do morro? Os espíritos fizeram uma luta para fazer com que ele não caísse. O objetivo dele era jogar em cima de Düsseldorf, na Alemanha. Havia um espírito, uma mulher, acho que era uma professora que apareceu na nossa mediúnica, que estava com várias crianças lá dentro, em estado de expiação. Eles morreram naquela situação, porque o planejamento era de judeus desencarnados que foram massacrados na Segunda Guerra Mundial. Então, alguns desses que estavam de acordo com o extermínio dos judeus reencarnaram em outro país. Eu não vou falar os detalhes para não culpabilizar nenhuma nação. Reencarnaram em outro país, vinham ali em corpos de criança e expiaram. E essa professora aparece na nossa reunião mediúnica achando assim, aconteceu alguma coisa, cadê as crianças? Aí o doutrinador tem que ter a habilidade, porque cada caso é diferente. Você nunca vai virar para um espírito que está procurando criança, que está, cadê as crianças? E falar, elas morreram todas. O doutrinador falou, a mulher entrou num colapso, num desespero, sabe? Então a gente tem que ter essa habilidade. Aliás, doutrinação é um assunto muito grave, muito sério, que a gente tem que aprender como conversar com os espíritos, porque se a gente sabe conversar com o espírito, sabe conversar com o encarnado, para poder aliviar, consolar, trazer paz. Então, nesses casos, aquele tormento que a gente não sabe se está vivo, se não está, o que está acontecendo, é mais complexo. Mas de um a um, é recebido ajuda, gente. O avião está caindo, nós já temos um choque físico para não sentir dor. A gente nem sabe o que aconteceu. Só durante a queda, aquele choque já traz uma adrenalina que, ó, e às vezes as pessoas desencarnam antes de tocar o chão. Como era nos circos de Roma, que a gente tem tantos relatos, que os cristãos desceram ao circo cantando hosanas ao Senhor, que ele já estava tão em estado de êxtase, não sentia nem a labareda, não sentia nem a mordida do leão, porque ele estava em outro patamar. Já é uma bênção que Deus envia para amenizar os justos. Depois vem a desencarnação coletiva. Nossa, vem um tsunami. Leva cidadãos do mundo inteiro. Tinha tudo que era cultura era ali. No dia que eu incorporei numa reunião mediúnica, que foi alguns meses depois do tsunami, os espíritos falavam, que perfeição! Como pode ser tão perfeito? As pessoas certas no lugar certo, porque mesmo tendo nacionalidades diferentes, eles tinham um compromisso vibratório igual com a morte que eles causarem em outras pessoas. E não basta ser o que puxa o gatilho, nem o que está lá para ligar o gás nos campos de concentração. Basta você estar de acordo mentalmente. Não sejamos nunca de acordo com o mal. Quando um bandido da pior espécie for condenado à morte, jamais diga que bom, porque nós estaremos fazendo a maior burrice que a humanidade pode fazer, liberar um espírito perverso para continuar seu trabalho no mundo espiritual,
fazendo absurdos. A pena de morte é uma burrice. Não conserta nada. Vocês acham que 11 de setembro foi planejado por quem? Por judeus. Perdão, estava falando por muçulmanos, japoneses de Hiroshima e Nagasaki e por vietnameses. Os espíritos nos fizeram ver tudo. E aconteceu que na nossa reunião mediúnica chega um vietnamita, um senhor de uma aparência assim, de bondade, mas ele xingava, ele gritava de alegria, ele dizia que bom, olha, conseguimos. E aquilo me surpreendeu. O que você conseguiu? Derrubamos o orgulho dos Estados Unidos. Estamos juntos, aí ele contou. Estamos juntos para derrubar os Estados Unidos por tudo que ele fez ao meu povo. E eu para me vingar da morte do meu filho. Aí perguntaram, né? Mas o que aconteceu com o senhor? Eu era um campesino, um homem do campo. Sempre fui um homem bom, trabalhador, honesto, digno. Meu filhinho era pequeno, tinha 5 anos. Os americanos chegavam, eu não entendia nada que ele falava. Aí eu não entendia e perguntava o quê? E eles não me diziam e metralharam meu filho pequeno na minha frente. E eu, em desespero, pulei neles e eles me mataram também. E eu me uni a todo e qualquer espírito que quisesse alguma coisa contra os Estados Unidos. E participei do planejamento. Ele fala isso e, para minha surpresa, aparece um jovem loiro entrando na sala da mediúnica e chama ele de pai. Pai, olha para mim, pai. E ele dizia, sai daqui, seu americano imundo. Não, pai, sou seu filho. Você é um americano imundo, sai daqui. E o menino foi perdendo a forma de loirinho, de olhos azuis, e foi virando uma criança de 5 anos. E virou para ele, sou eu, pai. Eu renasci na América. Eu tive pais americanos que me deram todo o amor. E eu estava dentro das Torres Gêmeas, como office boy de uma empresa, começando a minha vida, e o Senhor me matou. O homem olhou para a criança e entrou em estado de loucura. E o menino só falava, só tem uma coisa a fazer. Perdoa, pai. Perdoa, pai. Perdoa, pai. Mas ele já estava em estado de insanidade. Então, só tem uma saída para a humanidade. É o perdão. Ou a gente dissemina essa necessidade humana que Jesus, no último momento, morrendo de dor, pede perdão por nós ao Pai. Porque a gente não sabe o que faz, é a ignorância pura. Vamos vencer essa ignorância e passar para a prática. Para que nós também tenhamos uma consciência tranquila ao desencarnar sem levar nem o inimigo. Todo mundo pode ser nosso inimigo, problema do outro. Mas nós não precisamos ser inimigos de ninguém. Então, aqui a gente vê o tsunami, que são catástrofes destruindo populações inteiras. Qual é essa finalidade? São provações coletivas que se sucedem como provas para a humanidade. Tem por fim fazê-la avançar mais depressa. Mas é Deus que manda nas naturezas? Isso daí. Agora existem catástrofes naturais feitas pelos homens, aí é um crime humano, e existem catástrofes naturais que são a acomodação da crosta da terra. E só morre quem tem que morrer. Só vai para o mundo espiritual quem tem que ir. A gente vê que no tsunami teve criança pequena que ficou enganchada no alto de uma palmeira. E não morreu. Então a gente se pega, cai um avião, fica vivo. Por que não? Entendeu? Só vai quem tem que ir. E outra coisa que chama atenção, qual a finalidade dessas destruições, dessas catástrofes? Transformam rapidamente a terra, fazem progredir os homens mais cedo.
Os que perecem, muitas vezes, haviam escolhido como prova esta ou expiação. E eu me lembro desse terremoto no Haiti, que essa pessoa me deu uma ternura enorme. Eu acho que ela nunca foi tanto amada, tão amada, como a Zilda Arnes. Ela é fundadora na Igreja Católica da Pastoral da Criança. Ela já salvou milhares de crianças de fome, de doença, e estava no Haiti num projeto da igreja, onde ela também fundou lá uma pastoral, e morre ali. Ninguém, nem ela já foi indicada 4 vezes para o Prêmio Nobel da Paz, mas como não é uma atitude política, eles só nomeiam quem politicamente pode aparecer. Divaldo já foi nomeado, já foi indicado. A gente fez todo o processo, indicamos Divaldo. Divaldo fez o processo para Chico Xavier. Essas pessoas nunca, o bem real mesmo, que nos chamou a atenção da mídia, no sentido de mover politicamente o mundo, não recebe prêmio Nobel. Não recebe. Então, que Deus tem esse anjo que Deus mandou para a terra, né, cuidar de crianças, e ela plantou. A árvore vai crescer, ninguém para o bem. Ele continua a pastoral da criança e outros virão para dar continuidade. Desencarnação coletiva causada pelo homem. Hiroshima e Nagasaki. Eles falam aqui, os espíritos, não é a morte em si mesma um mal. O que importa é o estado de espírito ao desencarnar. Essa cena aqui, ela é mais cruel do que aquela menina correndo queimada. Porque a pessoa fica num estado de transe tão grande sem saber o que fazer quando acontece uma catástrofe, que você vai carregar. Tem casos, um desencarnado até ele apodrecer nas suas mãos. A pessoa não desgruda. Os animais também não. Os cachorros que amam seus donos ficam ali até morrer. Até morrer. Porque o que une as pessoas é o amor. Então, se você desencarna, mesmo que seja numa bomba, né? Mas você entende a insanidade dos algozes, a loucura, como serão as próximas existências dessas pessoas que promovem o mal. Oremos para Hitler. Sabe, temos que orar. Porque imagina o que ele espera pela frente. Só que acontece que essas criaturas depois se tornam grandes líderes do bem. Porque quando cai a ficha, quando a mente se expande, a consciência desperta, vem o processo da culpa e uma centena de encarnações que vai resgatar isso tudo. Então, coitados dessas pessoas que promovem a guerra. Tenhamos compaixão. Então, como morrer sem odiar? É a grande batalha da nossa existência. Na Gênesis capítulo 18, Sinais dos Tempos, explica que grandes flagelos acontecerão. Está lá escrito epidemias, catástrofes naturais, guerras, são meios de renovação coletiva. Mas parece uma maldade, né? Deixar Deus acontecer tudo isso, mas tem um porquê. Temos 4 minutos. Mas tem um porquê. Porque senão a gente não anda. A gente tem que ser empurrado pela dor. Porque se está ruim, se não fosse essa pandemia que a gente teve, a Terceira Guerra Mundial já tinha explodido há muito tempo. Deus sabe o que faz, o que ele deixa, qual mal é o menor causado por nós mesmos, né? Porque isso aí não é coisa de Deus, não. Não é, não. Né? Permitem o progresso da humanidade ao mesmo tempo em que servem de provas e expiações para os espíritos envolvidos. Não é à toa que você vai morrer numa condição dessa. Não é à toa que você vai procurar seus familiares na hora da morte e não vai encontrar. Você já pensou que angústia? Quinta-feira, desses bombardeios, a gente teve um pai da Palestina em desespero procurando as crianças. Isso corta o coração da gente. Corta. E o que o povo tem a ver com a insanidade de meia dúzia de pessoas? O povo é bom, gente. Não é o selo de palestino, de israelense, de brasileiro, disso, daquilo, que transforma a pessoa numa pessoa boa ou ruim. É a alma da pessoa que é responsável por si mesma. Nosso problema não é coletivo, é individual.
Por isso que a gente não pode esperar que o mundo mude, é necessário nós mudarmos primeiro. Se eu fizer alguma coisa já me mudando, já estou contribuindo. Isso é uma avalanche que vai aumentando, aumentando, e daqui a pouco nós seremos seres melhores. E as guerras? O que impele o homem à guerra? Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. O que é que cria na criatura humana o terrorismo? Fé exacerbada, obsessão do fanatismo, fé fanática em qualquer coisa, não precisa só na religião, não. Tem fanatismo em todos os graus da humanidade, em todos os âmbitos da sociedade humana. Tem até fanático espírita. Entendeu? Não escapa ninguém. Tem gente que eu não suporto ouvir. Você vai conversar, você só recebe lição de moral. Não aguento mais, sabe? Então, para que isso? Não foi para isso que o Espiritismo veio, para formar fanáticos, viu? Pessoas que aprendam a ouvir a dor, pessoas que saibam perdoar, pessoas que saibam das suas responsabilidades. Ontem, ouvindo um cara aí da mídia espírita, que ele tem várias facetas, ele dizendo que você tem que pensar que é cansativo cumprir os deveres. Você cumpre o dever todo dia, entra nessa rotina. E os espíritos falam o contrário. A Divaldo um dia me disse assim, eu falei, Divaldo, eu estou sentindo uma paz tão grande, tão grande. O que é isso? Ele falou, pode raciocinar. Você cumpriu com todos os seus deveres. Aí dá uma paz. Porque quando a gente tem pendências de deveres não cumpridos, nós não temos paz. Quem é dona de casa sabe disso, né? A gente não sente paz. Fica lá a tábua do ferro olhando para a gente, a roupa se acumulando, o ferro me dizendo, me liga, me esquenta, e a gente nada, né? Mas aquilo atormenta no final das contas, porque tudo que se acumula, que não foi feito, que não foi o dever cumprido, é desorientador. Então saibamos analisar os falsos dos verdadeiros profetas. A gente vê insanidade. Quantas crianças dos dois lados, quantas mulheres que não tem nada a ver pelas leis que regem a guerra. Isso que a gente agora tem guerras humanizadas, viu? Que antigamente nem era assim. Morto, ferido, ficava no meio do caminho, todo mundo, ó, perna para quem te quero. Hoje tem Cruz Vermelha, hoje tem atendimento dos Médicos Sem Fronteiras. É, para mim, uma das instituições mais sagradas, que eu oro para que não haja corrupção ali dentro. A gente tem que orar pelas instituições do bem, porque elas foram inspiradas pela luz, não foram à toa que foram implantadas na Terra. Porque chega de crueldade, alguém tem que fazer alguma coisa para estancar pelo menos o sofrimento causado pela crueldade, né? Esse menininho, eu esperei tanto que ele voltasse, que eles liberassem. E são milhares de pessoas envolvidas. No estado de barbárie, os povos um só direito conhece, o do mais forte. Mudou alguma coisa de lá para cá? Dos bárbaros? Nós somos os mesmos. Outro tipo de morte que eu vou ter que pincelar assim a toque de caixa, que é o suicídio. Kardec pergunta aos espíritos, esqueci de colocar a pergunta 944. O suicídio é sempre um erro? Sim. Aquele que voluntariamente abrevia a vida comete falta grave, porque infringe a lei de Deus. Quando a gente fala isso para uma instituição das trevas, ou são 4 agora na Suíça, né? Essas 4, eles riem da nossa cara. Que gente ignorante, né? Acredita nessas coisas? Aí a gente fala para você, vai morrer. Sargo, quem já ouviu falar? É uma cápsula de gás para que as pessoas possam se matar no último resort, Letzter Resort, que está lá no, acho que é no Graubünden, tá?
trouxeram uma americana para se matar e, graças a Deus, a autópsia viu que ela foi sufocada, porque ela não morreu. Eles não conseguiram matar ela com gás. E logo depois que o cara foi preso e solto, o que promoveu a Sargon, foi para a Alemanha e morreu. Ninguém falou de quê. Alguém sabe do que ele morreu? Alguém imagina do que ele morreu? Entendeu? Sacrifício da vida pelo próximo é uma abnegação heróica. Isso é sublime aos olhos de Deus. É muito mais mérito do que falta. Porque, se eu estou vendo uma pessoa sucumbir, eu tento salvar e eu morro e ela vive. Isso é suicídio? Não, é heroísmo. Desde que a gente não calcule. Eu quero ser herói e vou lá me matar. Eu já queria morrer mesmo? Vou me meter, se eu morrer tá bom. Assim não é a mesma coisa. Isso é suicídio. Tá? Mas este homem que se marcou assim a minha adolescência, essa é uma história muito velha, foi de 1977. Né? Eu tinha aí o quê? 13 anos de idade, 14 anos de idade. Me marcou porque eu achei aquilo uma atitude tão... Você nunca mais esquece. E hoje eu fui procurar se tinha algum registro, achei na hora que eu fui lá, estava procurando ele. Porque eu falei, é um homem que precisa ser lembrado. Um menino de 13 anos cai dentro da coisa de ariranha, porque ele estava brincando na barragem do zoológico, e os amigos sacudiram a cerca, e ele caiu lá embaixo. O cara nem pensou, pulou atrás, pegou o menino, jogou, e a ariranha atacou ele em grupo. Não é que a ariranha coma pessoas, é o instinto dela de defesa, né? Então esse menino foi salvo por ele e ele mesmo, Delmar Hollenbach. Que nome estranho, né? Você viu os liames da reencarnação? Por que será que de algoz um herói surge por um ato? Um dia eu tiro a vida, outro dia eu dou a vida de presente. Então é assim, a lei da reencarnação, ela sempre propiciará o pior ser humano a se transformar em anjo. É a finalidade da existência e desse ciclo sagrado de evolução entre os dois mundos, o mundo espiritual e o mundo dos encarnados. Essa é o círculo sagrado da evolução humana através dos planos da misericórdia divina que se chamam reencarnação. É a prova mais profunda da justiça de Deus e da sua misericórdia pelos seres humanos, que Ele criou para serem luz. Então, vamos dar prosseguimento. Leon Denis explica que o suicida apenas troca uma dor temporária por sofrimentos muito mais graves. Então, pensar que sofre do sofrimento através do suicídio significa fazer a opção errada, porque o primeiro sentimento do suicida se chama decepção, que ele vê que não morreu. E ele vai sofrer o que eu chamo de looping. Não sei se outras pessoas já denominaram assim, mas como eu sei o que é o suicida, a gente na mediunidade há 40 anos, estou completando este ano em dezembro, o suicida, o que ele causa para ele fica como um looping, repetindo, então o sofrimento só passa se houver uma intervenção. Né? Ou uma intervenção pessoal dele de ceder e buscar ajuda mentalmente, com fé, se humilhar mesmo, né? Porque quem se mata é orgulhoso, né? É fraco e covarde, né? Ou mal informado, que pensa, eu vou me matar para me livrar dos meus problemas. Isso não livra ninguém de problema nenhum. Pode ficar tranquilo que na outra vida você vai passar por pior. Porque você precisa ser provado dessa vez que você não vai repetir o mesmo ato. E nós somos reincidentes. Muitos suicidas renascem com o propósito de não suicidar mais e se suicidam.
E é exatamente, às vezes, naquele momento que houve o suicídio, que vem uma grande crise na vida das pessoas, para ver se elas suportam. Né? Se foi na juventude, se foi na fase madura, se foi na fase da senectude. Diz. Eu não escutei nada. Como é que você explica que uma pessoa de 12 ou 13 anos suicida? A obsessão espiritual, ela atinge o ser desde o ventre. Por isso que os pais têm que estar atentos que tipos de informação estão chegando aos seus filhos. Por isso que os pais têm que apresentar Deus, quem não é cristão, Jesus, quem é cristão, para que a criança já tenha uma noção de que se ela não está bem, ela tem que se ajudar, pedir para os pais, conversar com os pais, né? Algo está acontecendo dentro daquela alma que precisa de ajuda espiritual e a gente tem que estar de olho. É mais fácil de detectar, né? Se você estiver ligado que isso pode acontecer a qualquer momento, se a criança está isolada, se a criança está muito na internet. Os pais são surpreendidos, porque de repente aquela menina se mata, aquele menino se mata, com 10, 11, 12 anos. Eles estão recebendo informações na infância que vai muito mais além do que a capacidade deles de digerir. Nós temos hoje um inimigo cruel dentro de casa. Isso aqui é uma crueldade. A gente não sabia, a minha geração não sabia no que isso ia dar. O meu único filho foi o mais novo, que teve mais acesso, e é o que está dando um pouquinho mais de trabalho, mas graças a Jesus e a nossa fé, ele vai se alinhando. Mas não é fácil se comunicar com essa geração. E não deixar isolado desde pequeno, não permitir de jeito nenhum. A criança não vai dar trabalho porque está no quartinho, porque está no telefone, cuidado. Peça o trabalho, porque depois o trabalho é dobrado. Então, acompanhe a criança. Ah, vamos jogar bola, vamos fazer isso, porque a criança vai. Mas às vezes nós estamos tão cansados. Ah, deixa mais um pouquinho. Ah, só mais um pouquinho. Enquanto nós estamos descansando, porque criar filho é exaustivo. Quem tem filho sabe quanto que é exaustivo. Agora, isso aqui, aguardem a próxima geração. Nós já estamos vendo os resultados. Nós já estamos vendo. Nunca tivemos tantos problemas mentais, neurológicos em criança como nessa fase da humanidade. É a geração depois, quando a internet se intensificou e levou nossos filhos para os quartos. Né? Agora, o que faz? Vou proibir? Enquanto você puder proibir na primeira infância, você está salvando o desenvolvimento neurológico do seu filho. Depois, quando ele já tem uma idade mais avançada, aí você vai ter que discipliná-lo, né, para que ele saiba que tudo tem horário. Então, de 0 a 7 anos é você que manda, e a humanidade está fazendo ao contrário. Estão deixando de 0 a 7 anos a que a criança decida tudo. Isso vem das trevas. Me desculpe quem concorda. Mas é das trevas. Nunca uma criança tem maturidade física, mental, emocional, até os 7 anos, para decidir por si mesma. Porque se você vê seu filho que vai pular no precipício, você vai dizer assim, decide, meu filho. Se você quiser, pula. Se você não quiser, não pula. Não, você vai segurar ele pelo cangote na marra, trazer para o outro lado e falar, que negócio é esse? As pessoas veem o filho andando de manga comprida no calor e não faz nada. Depois descobre que a criança está toda cortada na perna. Nós estamos faltando contato com os nossos filhos, mesmo que seja pequeno. O filho sente na alma quando pai e mãe precisam trabalhar por necessidade. Mas quando os pais estiverem em casa, esses filhos têm que ser reconhecidos como filhos, têm que receber nossa atenção, por mais cansados que nós estejamos. Precisam que nós os eduquemos, tirando deles o que eles têm de melhor e não permitindo desenvolver as suas tendências das outras negativas das vidas passadas. Além do fator obsessão, porque nós estamos com uma pandemia silenciosa obsessiva. Muitas crianças que se machucam não querem se machucar. Muitas crianças que suicidam não querem se suicidar. Elas vão sendo tomadas por ideias fixas, por incapacidade emocional,
por falta de direcionamento também das suas emoções, que tem que ser lidadas com os pais, às vezes desarranjos familiares, às vezes ausência de frustração, a criança tem que se frustrar, tem que chorar porque não recebeu, tem que chorar porque não alcançou aquilo que queria na hora que queria, porque nós vamos ser adultos que temos que saber lidar com as frustrações. Nem sempre vai dar certo. Então, esse acompanhamento, ele é crucial para termos seres humanos saudáveis. E agora está lá na Gênese, tempos novos. Esses tempos novos trariam isso. Está escrito até que pessoas mortas caminhariam como vivos. E você vê agora as novas drogas. Nos Estados Unidos, eles são como verdadeiros zumbis, está lá. A pessoa está morta no corpo, viva. Né? Então, é um fenômeno dessa transição espiritual ao qual nós temos que lutar dentro das nossas possibilidades, daquele ciclo pequeno que Deus nos colocou, para que isso não venha acontecer. Porque uma criança bem cuidada, que dialoga com os pais, que não recebe castigo inútil, porque muitas vezes é um ponto que isso tem que mudar na nossa educação, né? Se a criança fala a verdade e fala o erro que cometeu, a gente trata com a maior naturalidade do mundo. E dá para elas parabéns, que bom que você teve coragem de falar o erro. Você não merece castigo. Então vamos juntos, como a gente pode corrigir esse erro? Agora, se uma criança fala, eu quebrei a janela, e o pai e a mãe dão a maior bronca, vamos agora também resolver isso, você vai gastar dinheiro, blá, 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 blá. Pode se preparar que você está formando um adulto mentiroso, porque ele não quer receber isso. Porque ele pensou que com o pai, com a mãe, com a avó, com o vô, podia falar a verdade. Percebeu que não pode, vai ser um mentiroso no futuro. E nunca mais vai repetir de falar a verdade. E eu já dei muito castigo nos meus filhos por ter mentido. Fui até cruel com a minha filha uma vez. Porque se falou a verdade, não merece castigo. Agora, se mentiu, eu falei para os meus filhos, vocês vão conhecer o monstro que mora em mim. E aí, olha, você tem que ouvir o que você não quer ouvir, as verdades deles, sem se alterar. E não é fácil. Não é fácil. Mas é melhor do que eles esconderem. Até hoje eu sento com os meus filhos e falo abertamente, já adultos, né? Mas eu também converso com ele. Puxa vida, aquela vez eu tive que ouvir isso que você me contou. Eu fiquei tão constrangida. Na cultura brasileira, a gente não fala tanto dessas coisas, né? Então, a gente esse preparo emocional da criança. E para que nossos filhos não sejam aliciados pelo mal, para que os nossos filhos não vejam ser presas do invisível, dos espíritos obsessores que querem que se instale a dor numa família, temos que ter Jesus ao nosso lado. Temos que instalar, devemos, né? Porque ter todo mundo não tem. Deve, mas nem todo mundo faz o que deve. Então, nós trazendo o evangelho do lar para o nosso lar, né? Você veja que eu tenho um filho ateu, desde os 15 anos declarado. E ele vem para o evangelho. Passei anos dando, sabe, obrigando quando ele era pequeno, na marra, até os 15 anos, quando ele declara, eu não acredito em nada disso, para mim isso tudo é besteira, Jesus não sei o quê, Jesus não sei o quê, Deus não sei o quê, isso é tudo coisa que o povo inventou para se consolar. E está lá no evangelho, tá bom, entendeu? Alguma coisa tá ligando nele aos 26 anos. Porque essa idade, em geral, eles não querem mais nem saber. Mas ficou. Então, o evangelho no lar, ele cria paredes invisíveis que protegem a família desse tipo de espíritos. Eles podem até entrar, como entrou que eu contei para vocês. Eu fiquei surpresa, falei, que isso? Porque a porta de um estava aberta. E eles queriam mostrar que iam levar meu filho, né? E eu rogando a Jesus. Depois dele não ter dormido uma noite naquela casa, eu posso dizer que não tenho fé? Eu tenho uma fé robusta. A fé que não duvida, que não vacila. E nossos filhos dentro de casa, quando estão pequenos, desde o berço, merecem um lar onde Jesus tem as portas abertas e onde o Evangelho de Jesus vem nos instruir, balsamizar, dar reflexões na hora que a gente lê,
trazer para a harmonia daquela luz que ele tem o nosso lar, com paredes que são invisíveis aos olhos das pessoas, mas que para nós médios são como pequenas cachoeirinhas que eu vi, assim, é como se tivesse sabe aquele papelzinho brilhantezinho assim, furta-cor, celofane que brilha assim, várias cores. Então fica como isso, assim, uma aguinha escorrendo nas paredes das casas que tem evangelho. É uma proteção. E depois eu vi, por exemplo, na minha casa, quando eu recebo determinados visitantes, a casa está lá, e uma vez com a visita, eles me deixaram ver com a visita do professor César Reis, um círculo de neon, assim, verde, na esquina da minha casa, marcando que ele estava lá. César Reis. Para você ver que existem pessoas que são tão bem cuidadas e até quando viajam, merecem a proteção aonde for, porque não sabe se é um lar de evangelho, não sabe. E os espíritos sabem, né? Foi muito bonito eu saber isso e ver isso com os meus próprios olhos espirituais, né? E ter uma confiança e um amor profundo pelo professor César Reis. Acabei de escrever um livro junto com ele sobre pestalose, ele lançou em esperanto, em português, quer dizer, não escrevi com ele, eu fiz algumas sugestões em relação às mulheres dos grandes homens, porque as mulheres estão sempre esquecidas, então colocamos lá a esposa de Pestalozzi, a esposa de Allan Kardec, a esposa de, eu não lembro, outros personagens, né? E ele fez uma dedicatória ao trabalho, revisei o trabalho todo, coloquei fontes, né? E temos uma pesquisa lindíssima e apaixonei-me pela Anna Schultes, a esposa de Pestalozzi. A gente não sabe a qualidade desses espíritos femininos que estiveram atrás desses grandes homens. Então vamos parar que eu começo a falar, vou ficar até amanhã aqui falando, né? Deixa eu ver aqui. Agora, o que mais? Para terminar, a gente vai lembrar que muita gente fala assim, Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus ressuscitou a menina, né? A menina filha de... Hã? Talita é menina em hebraico, né? Ele fala, Talita Cumi, menina, levanta-te. O nome dela não está lá nas escrituras, mas ela era filha de Jairo, né? Aos 12 anos, e ele já diz antes, não, ela não está morta, ele só foi lá tirar ela de um estado letárgico. O Lázaro também foi tirado de um estado letárgico. As pessoas eram, sim, enterradas vivas, porque não se tinha equipamento para detectar quem ainda havia função cerebral, né? Até pouco tempo, há poucas décadas atrás, vocês já ouviram falar salvo pelo gongo? Você sabe por que é salvo pelo gongo? Porque o espírito era, o corpo era enterrado, tinha uma linha ligada com sino lá fora, ainda deixava um escapamento para o ar, e quando a pessoa acordava porque não estava morta, porque eles não sabiam nunca, né? Então ela podia tocar o gongo e as pessoas corriam para desenterrar. Né? Mas aconteceu de pessoas desenterradas. Sim. E as marcas que não teve o gongo lá para salvar. Teve uma mulher que ela... no interior. Escutou ela dentro da rua. Eu devo ter sido um desses aí. No interior. No interior ainda tem dia de hoje. Eu conheci crianças enterradas em quintal, no sertão da Bahia. Mas não vivas, sabe? É que não tinha coisa de levar para a igreja, para o cemitério. Pode saber que não tá. Porque aquele mineiro que fazia as materializações, ele quando era criança ele ia ser enterrado. A Ivone do Amaral Pereira tem atestado de óbito aos 2 meses de idade. E ela tinha letargia, né? Então é isso. A gente agora, com a ciência, a gente já tem condição de constatar. Mas onde não tem ciência? Onde não tem equipamento? A gente está falando, a gente vive numa bolha aqui, hein? Isso aqui é o paraíso na Terra, é já uma fase de transição alcançada, né? Só falta tirar as instituições suicidas. O resto tá bom. Em comparação à justiça, a gente vê que é um país extremamente justo, né? Organizado, que tem assistência social, só passa fome
que tem problemas psiquiátricos e não quer ir lá, que vai viver embaixo dos bueiros, vai viver na rua, né? Ou pessoas que vêm... Também tem isso, que vão viver muito na rua lá, que o Farisíbia cuidava em Zurique. Não vai, nem quer. Não é nem questão de não saber, não querer mesmo. Bom, então, para encerrar, a gente espera que vocês entenderam um pouquinho sobre esse mecanismo da reencarnação e o mecanismo da desencarnação, e que a gente saia por aí sem medo, falando suavemente com as pessoas. Você vai morrer! Tio Nilson, viu? Essa é a inspiração, tio Nilson. E lembrar que nas horas mais difíceis da nossa existência, se a gente apresentou Jesus para os nossos filhos, Jesus para os nossos netos, se a gente tem aquela fé no Cristo, é só ter paciência. A arte da sabedoria de viver, ela se encontra toda na paciência. Então, quando a gente tiver paciência nas horas mais graves, nos momentos de maiores provações da nossa vida, a gente vê que aquilo vai passar. Porque hoje, olhando para trás 30, 40 anos da minha vida, eu pensava que eu não ia aguentar. Eu jurava que eu não ia aguentar. E hoje eu vi quanto que eu estava fraca. Sabe? E hoje, olhando para trás, eu vejo que aquilo tudo foi uma prova muito grande para me fazer forte. Porque se eu não tivesse passado por tantas perdas, né? Eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Eu não entendi a loucura do meu pai, que aos 14 anos me deu um carro para dirigir. Entendeu? Eu fui, claro que todo adolescente, uma moto para andar. Ele construiu um carro que não tinha... Ele pegou um Fusca, arrancou a capa toda, deixou um farol de trator, passou o tanque para trás. Imagina se eu virava aquele carro e me botava com 14 anos. Tem a foto, ganhei meu álbum, é a primeira foto do meu álbum de 60 anos. Minha filha botou essa loucura do meu pai ali. Ele nem sabia, eu tenho medo do meu filho com 18 anos dirigir na Suíça. Quer dizer, ele sabia que ele estava preparando alguém para alguma coisa, porque ele não fez isso com outros irmãos. Eu sei dirigir caminhão, eu só não dirigi avião e helicóptero. O resto tudo ele botou para mim fazer, né? Dirigir na lama é assim que faz, na areia é assim que faz. Então, ele me criou muito homem, assim, no sentido do que os pais fazem com os meninos e não fazem com as meninas. Ele estava me preparando para substituir ele, porque ele foi muito cedo embora. E ele não sabia que no inconsciente ele estava fazendo a coisa certa, né? Ele disse assim: nunca vou deixar a herança para filho meu brigar. E o que ficou, ninguém brigou. A gente abriu mão para aquele que disse assim: é meu. Então, pega. Mas brigar em nome do meu pai, nunca. Entendeu? Não se apegue com herança, não se apegue com nada, porque não vale a pena, vai ficar tudo aqui. Então, o que vale na existência é já começar esse desapego, porque se não vier com a naturalidade da justiça divina, cada um com o que lhe pertence, abra mão. Quantas criaturas se separam e destroem a própria existência dos filhos, brigando a vida inteira. Eu conheço casos que a pessoa não tem mais pensionscasser, porque a pensionscasser vai toda para os advogados no final. A conta com os advogados é tão absurda porque não abre mão de continuar guerreando. E as crianças, no meio daquela loucura de duas pessoas que se disseram amar, têm filhos e depois passa o resto da vida se destruindo. Isso é suicídio. Isso é suicídio. Porque quando a gente se apega nos bens da terra, e quando nós desencarnarmos daqui e formos para o mundo espiritual, vamos ver o que poderia ter sido a nossa existência, qual foi o planejamento real. E chegou aqui embaixo, as nossas paixões nos fizeram sucumbir às tentações da matéria ou ao orgulho. Porque o orgulho é assim, ele destrói tudo, até a nós mesmos. Muita paz e vamos em frente com otimismo e esperança em Jesus, que nos aguarda o retorno com os talentos multiplicados. Todos nós temos talentos para multiplicar. Nunca permita
que alguém diga que você não é capaz. Você é muito mais capaz do que você possa imaginar. E o teu futuro quem constrói é você. É você que vai subir os degraus do sacrifício e chegar perto dos objetivos que Deus e você traçaram para essa existência. Muita paz. Agora, eu já ia sentar, Pedro. Também pode fazer sentada, mas... Não, sentada não é igual. Então, vamos nos deixar envolver pela presença da nossa Regina, pela presença dos bons espíritos, pelas vibrações salutares das falanges guiadas por Paulo e Estevão, amigos nobres, servidores fiéis do Cristo, até hoje na história da humanidade. E que todos nós aqui, Senhor, sejamos animados pela força do bem, pela alegria de viver, pelo perdão constante dentro dos nossos lares, dentro dos nossos ambientes de trabalho, não vibrando, não sintonizando com aqueles que nos querem tirar a paz, com aqueles que pensam que podem nos destruir, tomar o nosso lugar. Ao contrário, Jesus nos ensinou: orai pelos que vos perseguem e caluniam, porque a justiça se fará e a consciência de paz permanecerá naquele que não deseja vingança. Em nome de Jesus, rogamos a Deus nosso Pai que possa envolver essa terra em vibrações de paz, que faça com que a sanidade retorne aos corações da humanidade, que os seres humanos invistam mais tempo na construção da própria existência espiritual e pensem que o corpo se quedará, o corpo ficará e tudo passará na terra. Mas o amor a ser construído não pode ser uma visão, uma promessa, e sim uma ação. Amai-vos uns aos outros. É o convite sagrado do Cristo de Deus. Amemo-nos e inspiremo-nos nos bons espíritos através do conhecimento, para que as nossas vidas sejam lúcidas, para que a nossa fé seja inquebrantável, robusta como a do centurião romano, que confiou em Jesus e pediu-lhe que desse ajuda. E mesmo sem Jesus chegar até o seu servo, ele acreditou no poder que Jesus tinha de comandar o bem, de curar, mesmo à distância. Por isso te pedimos, Senhor, que vás aos países em litígio, às mentes desses homens que por um estado de loucura promovem a dor, a guerra, a perseguição, a drogadição, o descontrole das nações. Envolve, Senhor, as nações no mundo na tua paz. Ajuda que possamos gozar o mais breve possível do fim dessas duas guerras tão cruéis, como tantas outras que existem, outros focos menores ou de longo curso já esquecidas nas terras africanas. Ajuda, Senhor, que o ser humano progrida espiritualmente e não lute mais com armas para destruir, mas sim com amor para construir uma vida mais plena, mais feliz, mais estável para as nações do mundo. Que seja feita, Senhor, a tua vontade, na terra como em todo o universo, hoje e sempre, que assim seja.